Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo a gente vai para a correção da semana 2 do PET do 7º ano do ensino fundamental, o PET volume 5, no conteúdo de matemática. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte: os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e o número de funcionários. Então, a gente tem o quadro aqui que relaciona esses valores. Então, quando o preço do ingresso é R$30, a arrecadação aí prevista é de R$360 mil, a previsão de despesa com seguranças de 5 mil, a previsão de público de 12 mil e a previsão aí com o número de funcionários, 50 funcionários. Quando o preço do ingresso vai para R$60, a gente mantém a arrecadação prevista de R$360 mil, passa para R$4.500 a previsão de gasto, né? R$4.500 a previsão de gasto com segurança, 6 mil de público, 40 funcionários. R$90 o valor do ingresso, mantém-se os 360 mil, 4 mil a previsão de despesa com segurança, 4 mil a previsão do público e 30 funcionários. A questão ela pergunta aí, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Bom, quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, a gente está falando de grandezas que, quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, o que a gente está vendo aqui é um aumento no valor dos ingressos. Então, o ingresso custava R$30, o preço dobra, vai para R$60, ou o preço triplica, vai para R$90. A primeira que a gente descarta aqui, de cara, é a arrecadação. Essa arrecadação ela é constante, né? Então, assim, a diminuição do público e de outros fatores, ela é compensada pelo aumento do preço do ingresso. Então, a arrecadação se mantém constante em todos os casos, então ela não pode ser considerada aqui uma grandeza inversamente proporcional. As outras grandezas, todas elas sofrem uma diminuição quando você tem o aumento no preço do ingresso. É a primeira coisa que a gente observa aí para grandezas inversas. Só que é preciso que elas diminuam na mesma proporção em que o ingresso aumenta. E isso só vai acontecer com uma delas. Então, vejam só. Quando o ingresso passa de R$30 para R$60, a gente dobra o valor do ingresso. Então, o que eu espero de uma grandeza inversamente proporcional a ela é que ela diminua, né, na proporção de 1/2, ou seja, que ela seja dividida por 2, já que eu dobrei o preço do ingresso. A gente percebe que isso não acontece com a despesa com segurança. Ela não é reduzida pela metade, né? Ela diminuiu aí R$500. Então, houve uma redução, mas não proporcional ao aumento no valor do ingresso. O ingresso ele pode ter tido aí alguma influência nessa diminuição, porque afinal de contas vai diminuir o público, então a necessidade aí de gastos com funcionário vai ser menor, mas não na mesma proporção que o ingresso aumenta. Quando a gente olha a previsão de público, no entanto, a gente percebe que isso acontece, né? Então, aqui, eu dobrei o valor do ingresso, o público aconteceu o quê? Ele diminui na mesma proporção. Então, eu reduzi pela metade o público presente. A mesma coisa acontece se eu passar o ingresso para 90, ou seja, se eu triplicar o valor do ingresso. Se eu triplico o valor do ingresso, a quantidade de público, ela varia na proporção de 1/3. Ela diminui em 3, né? Dividida por 3, olha. Então, eu divido 12 mil por 3, dá 4 mil. Então, esta é a grandeza que é inversamente proporcional. A previsão de número de funcionários, ela também não se comporta dessa mesma maneira. Então, quando eu dobro o valor do ingresso, eu não reduzo pela metade o número de funcionários. Houve uma redução, mas não na mesma proporção que o aumento do ingresso, né? Então, a resposta correta nesse caso é a letra C, o público presente. É a grandeza inversamente proporcional ao
valor do ingresso, ao aumento do valor do ingresso, né? Então, se a previsão de público presente diminui, na mesma proporção que o valor do ingresso aumenta. Então, se o ingresso dobra, a quantidade de público cai pela metade. Se o valor do ingresso triplica, a quantidade de público reduz em 1/3. Então, a resposta correta é a letra C. A número 2 diz que a Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. A Amanda pagou R$3 e a Carla pagou R$6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Aqui nós vamos lidar com grandezas que são diretamente proporcionais. O correto é: aquela que pagou mais recebe mais balas, aquela que pagou menos recebe menos balas. Nós vamos usar a regra de 3 direta aqui para resolver essa questão. Então, a gente pode começar calculando aqui quantas balas a Amanda vai receber. Então, as 120 balas, que foi o total de balas que elas compraram, custou R$9, certo? Eu somo os valores que elas gastaram aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Então, o pacote de balas com as 120 custou R$9. Eu quero saber quantas balas, eu vou chamar de X, recebe aquela que pagou R$3. Como as grandezas são diretas, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vou dizer que 9 vezes X é igual a 120 vezes 3. Então, o valor de 9x aí, olha, ele vai ser igual a 360. Que é o 120 vezes 3. Então, esse valor de x vai ser o 360 dividido por 9. Nós vamos encontrar aqui 40 balas. É o número de balas que a Amanda vai receber. Agora, para eu definir a quantidade de balas que a Carla vai ganhar, eu nem preciso montar outra regrinha de 3, né? Eu só pego do total 120 e subtraio as 40 balas aí que a gente já achou que a Amanda vai receber. Então, aqui a Carla ela vai receber 80 balas. 120 menos 40, 80 balas é o número que a Carla receberá. Então, tá aí a Amanda 40 balas e a Carla 80. Questão número 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para a finalização. A listagem mostra alguma dessas grandezas. Então, nós temos o número de pintores trabalhando, as horas por dia trabalhada aí pelos pintores, a altura da parede a ser pintada e a largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham na mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo de trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra são. Bom, então vamos analisar uma por uma. Nós já vimos que as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que aumentam ou diminuem juntas na mesma proporção. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. As grandezas inversas, elas se comportam de maneira contrária. Então, se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Se uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então, quando eu falo aqui do número de pintores trabalhando e o tempo necessário para concluir o serviço, eu estou falando de grandezas inversas. Por quê? Quanto mais trabalhadores, menor vai ser o tempo gasto para concluir essa obra. A mesma coisa acontece com as horas trabalhadas por dia. Se os pintores trabalham mais, o serviço é feito mais rápido, né? O tempo diminui. Então, elas também são grandezas inversas. Agora, a altura da parede e a largura, elas estão ligadas aí à área que tem que ser pintada, né? Ao tamanho do serviço que tem que ser feito. Quanto maior a área tem que ser para ser pintada, maior o tempo vai ser necessário. Então, quanto mais alta a parede, mais tempo se gasta, são grandezas diretamente proporcionais. E quanto mais larga, né, quanto maior a parede a ser pintada, maior o tempo demanda para concluir esse serviço. Então, também grandezas diretamente proporcionais. Então, a resposta correta aqui é 3 e 4, letra D. São as duas grandezas diretamente proporcionais.
Então, a gente tem aqui a parte de sistematizando os conceitos, que está lá no PET de vocês. É muito importante ler para entender esses conceitos de grandezas diretas e inversamente proporcionais. E ele traz, né, que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, se eu duplico o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduz pela metade o valor de uma, o valor correspondente da outra também reduz pela metade e assim por diante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. No caso das grandezas inversamente proporcionais, nós dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz para a terça parte e assim por diante. Foi o que nós vimos lá na questão número 1, né? Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre elas é o inverso da outra, é constante positiva, ou seja, o produto entre elas é constante positivo. Questão número 4, ela diz que considere esses problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Então, nós vamos ter que analisar todos eles e ver qual é o problema que envolve grandezas que são diretamente proporcionais. O primeiro problema diz que o prêmio de uma rifa será distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Nesse caso, o que a gente pode afirmar é que quanto maior o número de ganhadores, menor vai ser o prêmio. Então, nós não estamos falando de grandezas diretas. Não é uma grandeza que uma aumenta, a outra também aumenta. São grandezas que vão se comportar de formas diferentes. Para a gente afirmar que são inversamente proporcionais, a gente teria que ver se uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Nós não vamos fazer isso aqui porque não é o caso. Mas como a gente está falando de grandezas que enquanto uma aumenta, a outra diminui, não são grandezas diretas. Vamos ver o segundo problema. O problema 2 diz que para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior do triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então, a gente está falando aqui em aumentar, um triângulo foi pintado, gastando 2 latas de tinta spray. A gente vai aumentar a área desse triângulo, ter um triângulo com área maior, então, naturalmente, nós vamos gastar mais tinta. A gente precisa saber, no entanto, se esse aumento de tinta é proporcional ao aumento no tamanho da área desse triângulo. Então, nós vamos ter que fazer uma análisezinha aqui para identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais mesmo. Então, aqui, como eu estou falando de área, eu trouxe aqui para a gente fazer uma comparação entre as áreas dos 2 triângulos e eu trouxe aqui a fórmula simplificada para a gente achar a área do triângulo equilátero, que é o triângulo com 3 lados iguais. A gente poderia usar a fórmula do triângulo normal, base vezes altura sobre 2, mas aqui eu teria que utilizar o teorema de Pitágoras para determinar quem é a altura do triângulo equilátero. Então, é bem mais simples usar a fórmula. Isso aqui é para demonstrar para vocês se realmente o aumento na tinta para pintar os 2 vai ser proporcional. Então, vou pensar num triângulo de lado 2. Triângulo equilátero com todos os lados igual a 2. Nesse caso, eu teria aqui que a área seria raiz de 3 sobre 4 vezes 2 ao quadrado. Então, seria raiz de 3 sobre 4 vezes 4. E aqui, olha, eu vou poder dividir, né? Então, sobraria só a raiz de 3. E a raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7. Então, nesse caso, a área pintada aqui, que gastaria 2 tubos de tinta spray, seria de 1,7 centímetros quadrados. Metros quadrados, eu não lembro se tem medida lá no problema, depois a gente olha. Mas o que eu sei é que aí eu vou multiplicar por 4 o lado desse triângulo. Então, eu vou ter um novo triângulo de lado 8, né? 2 vezes 4, 8. Nesse caso, a área do triângulo vai passar a ser 27,2. Olha, eu tenho 8 ao quadrado, dá 64. Divido aqui por 4, vai dar 16. Então, eu vou ter 1,7
que é aproximadamente a raiz de 3 vezes 16, vou ter uma área de 27,2. Aqui eu vou aplicar uma proporção. Eu vou descobrir quantas latas de tinta eu vou gastar para esse segundo triângulo aqui. Porque eu sei que para o primeiro, que eu estou aqui estimando o tamanho, estou estimando a área, eu gastaria 2 latas de tinta. Quantas latas de tinta eu gastaria para uma área de 27,2? Eu gastaria X. Aplicando proporção aqui, olha, a gente vai ter 1,7x igual a 27,2 vezes 2, dá 54,4. Então, esse valor de x, que é o número de tubos de tinta, vai ser 54,4 dividido por 1,7. Eu vou gastar 32 tubos de tinta. Então, enquanto a área do triângulo, o tamanho dele, foi multiplicado por 4, a quantidade de tinta, ela foi multiplicada por quanto? Por 16, né? Então, olha só, enquanto o lado do triângulo aumenta em 4 vezes, a necessidade de tinta aumenta em 16. Então, embora realmente uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, não é na mesma proporção. Então, eu não posso dizer que o problema 2, ele representa 2 grandezas diretamente proporcionais, né? Já que o aumento aí não é proporcional. Então, vamos ver o terceiro problema que ele diz e se ele é diretamente proporcional. No caso do terceiro problema, ele diz que toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos, com 1/3 da capacidade dos primeiros, serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Vamos fazer uma análise aqui também. Então, analisando aqui o problema 3, a gente tem o seguinte. Primeiro, se a gente pensar na produção de X, que eu não sei quanto é, eu gastaria 200 sacos para poder embalar. Se eu dobrar essa quantidade X, eu passaria a ter 400 sacos. Então, eu estou falando de grandezas que são diretamente proporcionais, correto? Eu dobro a produção, eu também dobro a quantidade de sacos que é necessário. Só que o problema ainda diz que essa embalagem ela vai ser realizada em sacos com 1/3 da capacidade. Então, o que eu gastaria antes, 1 saco para embalar, eu passo a gastar 3. Então, a quantidade aqui de sacos que vai ser usado para embalar a produção, que vai ser o dobro, vai ser de 1.200 sacos. E se eu fosse usar os sacos também com 1/3 da capacidade, multiplicasse aqui por 3, eu estaria falando em 600 sacos, correto? Com o saco com 1/3 da capacidade, eu gastaria 600 e não 200 sacos para poder embalar a primeira produção. Aí, será que esses 600 para os 1.200, se eu reduzir a capacidade do saco, ela vai estar nessa proporção de 1/3? Se tiver, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui, olha, 600 sacos, porque eu tive que triplicar a quantidade, por 1.200. Se a gente simplificar isso aqui, ó, vou cortar os zeros e vou dividir tudo por 6. Dá 1/3, não dá? Então, a proporção se mantém, certo? Então, se eu tenho uma produção X, eu gasto 200 sacos. Se eu dobro a produção, 400 sacos. Se eu reduzo a capacidade do saco para 1/3, na produção X, eu vou ter que usar 600 sacos. E na produção de 2x, eu vou ter que usar os 1.200. Então, a gente tem uma proporção, né? As grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, o problema 3 é o problema correto. Vamos analisar o 4 aqui, só para a gente finalizar. Vou apagar isso aqui. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. No caso do problema 4, vamos voltar lá e olhar o que estava falando. O problema 4 diz que 3 máquinas, cada uma funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então, o que a gente pode perceber aqui, olha, no problema 4, é que nós temos
3 máquinas trabalhando 4 horas e produzem 480 peças. Quando eu aumento o número de máquinas, eu diminuo a quantidade de horas por dia. Então, só por essa análise aqui a gente está falando de regra de 3 composta, essa regra de 3 ela não é simples como as outras, mas só a gente analisando aqui, olha, a gente já vê que não pode se tratar de grandezas diretas, né? Porque eu tive um aumento em uma determinada grandeza e uma diminuição em outra grandeza. Então, aqui a gente já não está falando de grandezas diretas. A gente não vai resolver isso aqui, nós não vamos calcular o número de peças, mas a gente vê que a gente não está falando de grandezas diretas, já que eu aumentando uma, eu tenho a diminuição na outra. Ok? Então, é isso. Resposta correta na número 4, letra C, problema 3. Questão número 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Bom, então, a primeira afirmativa. Fixando-se V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. É verdade. Então, se eu fixar o valor do prêmio em um único valor, né? Quanto mais acertadores, menor a quantia que eles vão receber. Quanto menos gente acertar, maior a quantia vai ser recebida por cada um. Então, aqui é verdade. Se a gente fixar N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. A gente está falando de fixar o número de acertadores. Então, se o número de acertadores é o mesmo, né, se ele não muda, o valor total do prêmio e quanto cada um vai receber são grandezas diretas. Quanto maior a quantidade aqui do prêmio total, maior a quantidade que cada um recebe. Quanto menor o prêmio total, menor vai ser a quantidade em reais que cada um vai receber. Então, também é verdade. A 3 fala que, fixando-se que, aqui nós estamos falando fixar a quantia que cada um ganha, as grandezas V e N são inversamente proporcionais. Vamos analisar isso daqui um pouco melhor. Estamos falando aqui em fixar o valor de quê? Fixar a quantia que cada um vai ganhar. Vamos supor que a gente vai fixar isso aqui em R$500. Então, cada ganhador nessa loteria vai ganhar R$500. Vamos ver o que acontece com o valor total do prêmio se a quantidade N de ganhadores aumenta ou diminui. Então, se nós tivermos 2 ganhadores e a quantidade que cada um recebe é R$500, então nós vamos ter um prêmio de R$1.000, correto? Agora, mantendo que esse mesmo prêmio, se o N passa para 3 ganhadores, né, e o valor que cada um recebe não se altera, isso que está fixo, então aqui nós já vamos ter que distribuir um prêmio de R$1.500, concordam? Então, se aumenta o número de ganhadores, a gente tem que aumentar o valor total do prêmio a ser pago, caso o valor recebido por cada um seja fixo. Então, essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais e não inversamente. Se uma aqui foi aumentar, a outra também vai ter que aumentar na mesma proporção, né? Então, olha, um ganhador ganha 500, 2 ganhadores ganha 1.000, 3 ganhadores, 1.500. Então, para cada um um ganhador a mais, eu vou aumentando R$500 no prêmio, né? Então, a afirmativa 3, ela é falsa. As grandezas são diretamente proporcionais. Então, a correta aqui é a letra A. Apenas 1 e 2 estão corretas. Próxima questão, número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Bom, a letra A fala o seguinte: a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. São grandezas diretas. Quanto mais máquina trabalhando, mais peça produzida. Quanto menos máquina trabalhando, menos peça produzida. Essa grandeza aqui é direta. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Quanto mais ovos, mais embalagens. Grandezas diretas. Não está aparecendo um D, não, mas tudo bem. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante
E a distância percorrida. Também são grandezas diretas. Porque se a velocidade aqui não se altera, então o trem ele não vai andar nem mais devagar, nem mais rápido, é a mesma velocidade o tempo inteiro. O tempo da viagem vai depender da distância a ser percorrida. Quanto mais longe, né, quanto maior a distância, maior o tempo. Quanto menor a distância, menor o tempo. E a letra D, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores com a mesma capacidade em ação. Então, quanto mais tratores ali trabalhando, mais rápido esse serviço do terreno ele vai ser feito. Então, a resposta correta é a letra D. São essa aqui que representa grandezas inversamente proporcionais. Bom, essa é a última questão da nossa semana 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que estejam estudando bastante. Então, curtam, compartilhem a nossa aula, se inscrevam no canal. Em breve, a gente vai lançar aqui a semana 3. Bons estudos e até mais!